Olá, gente! Como vocês estão? Bem, para quem não me conhece, cair aqui de paraquedas, eu sou a psicóloga Nancy Capretes, sou terapeuta, então estou fazendo muitos atendimentos online no momento, né? Mas eu estou no Rio de Janeiro, né? Então, assim, com toda essa tecnologia de hoje, né, nós conseguimos estar em vários lugares, conversar com várias pessoas, fazer atendimento de quem está um pouco longe, né? Então, essas são as vantagens, né, da internet, do mundo online. Eu queria, né, fazer essa live porque entrou o mês de dezembro e a gente, né, tem sentido um pouco, né, nos bastidores da psicologia, mas também quando a gente está em conversas informais, né, a gente percebe todo mundo tendo as mesmas impressões, né, a respeito dos impactos que esse ano teve na vida das pessoas e como estamos lidando com isso neste momento, que já é um momento de final de ano, de fechamento, né, de pensarmos então o que falta, né, para concluir agora nesse mês de dezembro, que já iniciamos. E mais do que isso, né, pensarmos um pouquinho que tudo bem que esse ano tem, né, algumas características um pouco diferentes, mas todo final de ano traz alguns sentimentos, né, diferentes nas pessoas. Isso é bastante interessante e não são sentimentos que eu vou qualificar nem como bons, nem como ruins. Isso vai depender bastante, né, da história de vida de cada um, daquilo que ela passa, né, do que a pessoa passa no seu dia a dia, na sua rotina, junto às pessoas que conhece, né, e dependendo das atividades que tem, enfim. Então, são realidades bastante diversas que no meu trabalho, né, como psicóloga, terapeuta, eu sempre procuro avaliar a realidade de cada um. Mas, né, que a gente tem que considerar que esse ano, vou chamar de um agravante. Nós temos um agravante, né, que impactou a vida de pessoas no mundo inteiro, né? Então, por isso estou chamando de agravante. Não que tenha sido totalmente ruim para todos, né? Claro que se a gente tem um pouco de empatia pela situação em que muitas pessoas se encontraram, né, a gente não consegue avaliar positivamente o que aconteceu. Mas os impactos foram diferentes, dependendo de cada pessoa, da vida de cada pessoa mesmo, né? Então eu queria fazer esse encontro, né, conversar um pouquinho, levantar junto as pessoas. Como que vocês estão, gente, né? Caímos aí em dezembro, o que está acontecendo, né? Olha, o Vinícius, a Flávia, a Marilda. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Se alguém tiver algum comentário, pode mandar. Então, gente, é bem nesse sentido, né, esse encontro. Até vou aproveitar que a Flávia já está aqui, né, ela respondeu uma das minhas perguntas, né, dizendo que é um final de ano estranho esse, né, realmente é um dezembro atípico, né, e que a gente, né, por meados de abril, maio, a gente pensava que nós estaríamos diferente, né, nesse momento, que a nossa vida estaria diferente, né? E assim, nós temos que o tempo todo, né, agora, reaprendermos a lidar com as nossas frustrações, a reconstruir o que a gente programou, o que a gente planejou, né? Tá sendo mais ou menos esse o sentido que a gente tem dado, né, ao nosso dia a dia, de repensar, refletir, né, e os valores que nós temos dado a muitas coisas que eram assim tão cotidianas, que às vezes passavam de uma maneira um pouco mais despercebidas, né, que agora ganharam um grande valor, né? Então o simples fato da gente tá entre pessoas queridas e poder se beijar, se abraçar, né, ou pelo menos tocar, né, e ver o rosto, né, pessoalmente, né, sem a intermediação de uma tela, era algo tão corriqueiro, né, que muitas vezes podia parecer despercebido, né, e que ganharam um grande peso agora,
ganharam uma grande importância, né? Virou o sonho de consumo de todo mundo. A Paty também tá aí. Patrícia, obrigada, viu, pela sua presença. E então, assim, olha só, né? Quando eu falo que quando a gente é professor, né, os alunos sempre estão com a gente. Tá aí a prova, né? Vários deles aí aparecendo na live. Olha, gente, até minha sogrinha entrou. Beijo, Ângela. Então, gente, muitas pessoas queridas aqui, porque esse é um assunto muito importante nesse momento, né? A gente está vivendo sentimentos bastante intensos, né? Chega mês de dezembro, sempre começa aquela ansiedade, né? Pra gente poder terminar algumas tarefas que a gente precisa terminar para encerrar esse ciclo, né, do ano, seja de trabalho, cursos, compromissos que a gente tem com as pessoas, né? E seja também de propósitos que a gente tinha, né, que eram mais pessoais, né? Então, e isso vai no sentido dos cuidados que a gente tem com a gente mesmo, né, ao longo do ano, o que a gente se propõe a fazer por nós mesmos, né? Então, dezembro é um mês que, sim, sempre traz sentimentos muito intensos, né? Eu acho que uma boa parte das pessoas sempre fica com aquela ansiedade gostosa de, eu vou encontrar família, né? Vou comprar, quem pode, né? Vou comprar presentes, né? Vou pensar, né, na ceia, em ceias, né? Seja Natal, Ano Novo, enfim, né? Então, o que nós vamos nos reunir, o que nós vamos comer juntos, ou vamos beber juntos também, né? Então, e aí, até a Val conseguiu entrar, hein, Val? Cadê as meninas? Muito bom, né? Então, assim, esses sentimentos todos, né, são gostosos, né, da gente planejar, assim, um encontro com a família, o que nós vamos fazer enquanto estivermos reunidos, né, aquela coisa de aconchego, de estar com quem a gente gosta, é muito, muito bom isso, né. Mas a gente tem que lembrar que vem outros sentimentos junto com isso, né, aquela correria de, nossa, eu preciso terminar de comprar as coisas logo, eu preciso terminar esse curso logo, preciso entregar aquele projeto no meu trabalho, são muitas coisas que a gente acaba se colocando, né, como urgências no mês de dezembro, né? Então, isso vem tudo muito acumulado, vem tudo junto. E cada um vai ter sua estratégia para lidar com essas coisas. E, gente, eu sempre falo, né, as estratégias de cada pessoa, né, são muito válidas, porque você é a pessoa que se conhece melhor. Então, você vai saber que ritmo você tem, quais são as suas prioridades, como você se organiza melhor, para que você precisa de ajuda e para que você não precisa, né? Agora, se você não souber responder essas coisas, aí você precisa de uma ajuda a mais, né? Uma ajuda que eu diria profissional, para você melhorar seu autoconhecimento, melhorar um pouquinho a forma como você se observa e observa, né, as coisas que acontecem ao seu redor. A gente precisa definir isso para a gente ganhar um controle um pouquinho melhor ali da nossa vida, do nosso rumo, decidir melhor o que a gente precisa fazer, né? Então são coisas bastante relevantes. E esses sentimentos, né, de final de ano, é engraçado, né? Porque a Flávia, ela pontuou a questão do estranhamento. Esse final de ano tá estranho, né? Porque é uma mistura. Então aqueles sentimentos gostosos, né, de encontrar pessoas, fazer uma ceia, uma comida gostosa, né? Presentear, ganhar presentes, né? Ou para as pessoas que são cristãs, religiosas, né? Pensar, né, na questão do nascimento de Jesus e outras questões que são importantes também, do lado espiritual também, né? Então são coisas boas, né? E esse estranhamento que a Flávia apontou é porque junto com essas coisas boas, gostosas, que nos fortalecem, né, que fazem do mês de dezembro para muitos um mês especial, estão vindo junto com outras coisas também. E muitas vezes, por exemplo, a gente tem saudades de um ente querido, um familiar que já não está mais, né, com a gente. Ou a gente tem saudade de uma época que a gente celebrava o mês de dezembro, as festas de dezembro de uma maneira diferente, né? Ou a gente pensa assim, né, para quem entra de férias, mas vou ficar longe dos meus colegas, né? Então, sabe, tem as outras coisas que vêm junto com isso. E a gente tem que saber lidar com esses sentimentos também, que também são importantes, né? Também fazem parte desse complexo do ser humano, né? A gente é uma máquina muito interessante, né? Essa coisa da humanidade, assim, é maravilhoso.
Oi, Eric! Ah, gente, então eu falo, né? Professor sempre carrega os ex-alunos junto por uma vida, né? Muito gostoso isso. Obrigada também que você tá aqui, tá? Então, gente, olha, essa live de sentimentos de final de ano é porque começaram a focar memes e mais memes, vídeos no TikTok, no próprio Instagram, né? Vários posts. Até outras lives vão acontecer nesse tema, né? Mas entrou mês de dezembro, até um pouco antes, todo mundo já começou a falar sobre isso, né? Nossa, dezembro tá chegando, dezembro chegou, e agora, né? Como fica a nossa vida, né? E isso traz, assim, uma mistura de emoções, de sensações muito louca, né? Então, assim, a gente tá se agarrando em tudo que a gente tem de empoderamento, de resiliência nesse momento, para sobreviver mais um pouco, né, a tudo que a gente tem sobrevivido esse ano, né? Então, tem sido um ano muito diferente. Eu acho que, assim, junto com a ansiedade que sugere, eu até sugeri, né, a questão da ansiedade, porque ela é muito comum e ela tem, assim, mostrado, né, suas caras para muitas pessoas nesses últimos meses, para as pessoas que não conheciam o que é ansiedade e para pessoas que achavam que tinha só um pouquinho de ansiedade e que conheceram uma face maior da ansiedade, né? Então isso acabou acontecendo. Se a gente for pensar em números, né, cresceu muito o número de pessoas, né, com sintomas ansiosos. E então por isso que eu sugeri o sentimento de ansiedade como algo específico para dar enfoque, mas não é o único, tá, gente? Muitos outros surgiram, apareceram e estão aí, né, nos rondando nesse momento, nesse mês de dezembro. E assim, né, eu acho que cada um vai ter uma forma de lidar com tudo isso. A ansiedade, ela, até um certo nível, né, ela pode ser benéfica, ela vai nos ajudar a enfrentar situações que podem ser perigosas, aversivas, situações que a gente vai precisar, né, ter um pouco mais de cuidado, né? Então, no sentido de nos preparar para isso, ela é boa, né? Mas quando ela começa a ser um pouco maior do que o necessário para a gente passar por algumas experiências e como a gente começa a antecipar muito coisas e ter dificuldade de viver o presente em função dessa ansiedade, aí já começa a ser algo mais preocupante com que a gente precisa ter mais cuidado, né? Dar um pouquinho mais de atenção para voltar num nível que não nos atrapalhe. A ideia é essa, é a gente estar bem, não ter nada nos atrapalhando, né? Ou nada assim que dá para ser evitado, tá, gente? Tem coisas que a gente não consegue evitar e a gente precisa lidar com. Mas tem coisas que nós vamos conseguir, né, evitar, vamos conseguir lidar com e isso que é o mais importante. Eu também recebi, né, lembrei agora, uma resposta que eu fiz a pergunta, né? Como que as pessoas estão se sentindo com esse final de ano de 2020, né? Esse dezembro de 2020. O pessoal do Liberto do Toque também. Muito bom. E aí, uma das respostas que eu tive, né, desses sentimentos, foi a questão de alívio. E assim, né, o alívio, ele tá muito também associado com a ansiedade, né? No momento que, assim, você tá com aquela sensação, né, de que tem algo, que você precisa lidar com aquilo, que pode ser difícil, você não sabe se você vai conseguir lidar, e aí passa alguma coisa, a gente sente, né, esse alívio. E então, quando eu recebi essa resposta do alívio, eu falei, puxa, é isso, né, é isso que eu tenho percebido em muitas pessoas. As pessoas estão querendo, assim, que 2020 acabe, que esse mês de dezembro, né, acabe como um marco, né, um marco de tudo que nós passamos neste ano de 2020, né, então vai ser um alívio quando acabar. Nossa, tudo isso passou, sabe aquela coisa do passou, né, aquela coisa que a gente está sempre relembrando, né, vai passar, a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter coragem para continuar enfrentando, né? E infelizmente a gente tem que ter também, né, coragem para saber que muitas das coisas que a gente gosta de fazer e que a gente achava que a gente precisava fazer, não necessariamente a gente precisa ou precisa fazer daquele jeito que a gente fazia antes. A gente está tendo que se remodelar, se readaptar, né? E os cuidados em relação a isso são muito importantes, né? Então,
Agora, né, por causa das festas de final de ano e por causa desse encerramento de um ciclo de ano também, né, neste mês de dezembro, as pessoas estão começando a relaxar. Começando não, né? Vamos falar a verdade. Lá em setembro eu já vi galera relaxada total. Essa é a verdade, gente. É minha impressão, tá? E acho que de muita gente. Mas assim, o Davi aí também. Ah, gente, que saudade de todos vocês. Mas assim, é algo que tem níveis em cada pessoa, esse relaxamento, né? Algumas pessoas relaxaram em não usar máscara direito, outras pessoas relaxaram em não ficar tanto assim resguardada em casa, né? Sem necessidade mesmo, passaram a sair mais. Outras pessoas relaxaram no sentido de não usar tanto álcool gel, não lavar mais tantas mãos, enfim, cada um num nível. Eu não tô aqui para fazer um julgamento sobre isso, nem para qualificar ninguém em relação a isso, né? É só um apontamento do que vem acontecendo, né? E o mês de dezembro contribui para isso, porque a gente tá com essa expectativa de, vou encontrar meus amigos, meus familiares, vamos, né? É um momento assim que para muitos pode ser um momento aconchegante de estar com as pessoas que gostam, né? E tudo mais. E acaba havendo, né, uma sensação também de relaxamento associada a isso, né? Mas assim, gente, é algo novo, né? Estamos aprendendo a lidar, nós vamos saber o resultado disso daqui a uns anos. Não tem como a gente avaliar isso agora, né? Essa é uma das coisas sobre as quais a gente não tem controle, não adianta querer ter, tá? Não dá para avaliar o impacto disso agora, a gente vai saber daqui a uns anos, na verdade, né? E tudo bem, né? Tudo bem, vamos tentar passar juntos, né, por isso de uma maneira que as pessoas sobrevivam bem, né? E sobre isso tem uma série de questões que estão relacionadas também aos sentimentos de final de ano, sentimentos que envolvem aí esse mês de dezembro. Ó, a Flávia até comentou, no meu ponto de vista, esse ano não existiu. Vamos pular, gente, né? Vamos pular 2020, apaga, né? Esse aqui não valeu. Esse ano foi café com leite, porque, olha, haja força, haja energia, haja resiliência, haja tantas coisas, né? Pra gente conseguir falar, não, ó. Imagina, né, na história, né, nas aulas de história daqui a alguns anos, as crianças aprendendo, as crianças de hoje, né, aprendendo depois, ou quando estiverem mais velhas, ou, né, quem vier a nascer ainda, aprendendo daqui a alguns anos, né, sobre a história do que se passou esse ano, como vai ser relatado isso, né? Uma doideira, gente, uma doideira. E o aninho, né, Flávia? É isso aí, o ano, viu? E assim, se a gente pegar, por exemplo, a questão do trabalho, o trabalho é algo bastante significativo para muitas pessoas, né? E muita gente teve que se reinventar, né? Porque a gente passou um primeiro período, né, em que o isolamento social era uma grande prioridade, e para evitar que as pessoas estivessem juntas e aumentasse um potencial risco aí de contaminação em massa, né? O que foi decidido? Foi decidido fechar estabelecimentos, né, comércio, escritórios, né? Nós mesmos da psicologia, né, nossos consultórios ficaram, né, esvaziamos, fechamos as portas, né? Ou pelo menos assim, fizemos isso no máximo possível, né? Às vezes um atendimento urgente ou outro, depois que passou, que a gente viu que dava para fazer, assim como os psiquiatras e médicos estavam fazendo. Mas no primeiro momento foi fechar tudo. E aí o que as pessoas começaram a fazer? Se readaptar, né? Então teve gente que começou a vender comida, né? Ou outras pessoas começaram a vender máscaras, produziram máscaras, né, para vender, né? Então, assim, é muito interessante ver, né, como a partir de algo que inicialmente parece um problema, e aí quais sentimentos que vêm? De frustração, de raiva, alguns até de negação, isso aí não é nada, né? Outros, assim, de total impotência, não vou conseguir passar por isso. Então a gente tem os extremos também, né, nesses momentos. E a gente tem que acolher as pessoas, a gente tem que compreender, a gente tem que dar a mão e falar assim, ó, dar a mão, mesmo que se for virtualmente, né, quando não dá para dar a mão de verdade, né. Então, assim, olha,
não é uma coisa sua, não é uma coisa que você causou, é algo que a gente está enfrentando junto, né? Então, poxa, nós carregamos com a gente muitas formas, né, de responder às coisas que vão acontecendo, né? Tem momentos que essas coisas vêm mais fácil, né? E tem momentos que são mais difíceis de encarar, né? Que é mais difícil a gente resgatar a força que a gente tem, né? As habilidades que a gente tem para enfrentar situações, né? Então, foi muito bonito ver esse movimento das pessoas assim, não, vamos ajudar localmente, aquela pessoa ali que a gente sabe que, né, é uma pessoa que tem menos recursos e agora está fazendo máscara para vender, vamos comprar dela, né? Igual no prédio que eu moro, né, no condomínio que eu moro, tinha um porteiro, né, que a esposa dele estava fazendo máscaras e aí houve uma mobilização, as pessoas me avisaram, ó, Nancy, se você quiser, né, o fulano, né, a esposa dele faz máscara, vamos comprar dele, vamos ajudar ele, vamos ajudar as pessoas, né, que vão precisar nesse momento, né. Ouvi relatos de outras pessoas que, pedi para minha ajudante que limpa a minha casa, né, essa pessoa, pedi para ela não vir, porque eu sei que ela pega vários transportes públicos e tal, precisa vir assim, e vou manter, né, o meu pagamento semanal dela para ela não precisar vir. Então as pessoas se readaptaram, fizeram algumas coisas aí tentando sobreviver à situação, né? Então isso foi muito bonito, né? Então a partir do sentimento de frustração, raiva, impotência, houve uma transformação também, né? Então isso se tornou esperança, acolhimento, ajuda, né, com sentimentos assim de eu posso, eu consigo, né, uma autoestima, uma autoconfiança que a gente não sabia nem de onde vinha, uma responsabilidade, né, o que mais, né, um dos termos eu acho que mais apareceram esse ano, né, e que agora em dezembro deve ser fortemente retomado, é responsabilidade, né, então o tanto que eu me sinto responsável pelas minhas ações de hoje, o quanto que isso vai impactar nos outros, né, o cuidado que eu tenho que ter comigo para cuidar do outro, né? E isso foi uma grande também sensação comunitária que a gente teve, né? A responsabilidade de cada um, né? Então quando a gente pensa, por exemplo, nos médicos, enfermeiros, né? Todos os profissionais de linha de frente da saúde, né? Então o pessoal do transporte, o pessoal da limpeza, o pessoal da comida, né? Quem aí, né, que está assistindo não chamou um iFood nesses meses, umzinho, né? Foram muito poucas pessoas, né? A maioria, né? Olha, teve mais gente aí, obrigada, gente, por estar aí. Então a maioria, né, das pessoas que eu conheço, né, pediram comida, né? Então aí tem os entregadores, né? E os restaurantes locais, né, que às vezes antes tinham horários mais reservados para fazer entregas, ampliaram esses horários. Então, olha só, né, todo esse movimento que num primeiro momento parece assim, todo mundo vai ficar separado, né, mas coisas que nos uniam, né, que nos fortaleciam enquanto espécie, né, espécie humana se unindo, se fortalecendo, aprendendo novos repertórios para responder a algo novo. Né? Então a gente vinha respondendo a nossa experiência de vida e ao nosso ambiente, né, de uma forma, e de repente houve uma condição em que a gente teve que reaprender a responder, né, à vida, né? E cada um no seu jeitinho tentou fazer o seu melhor, né? E isso é muito bom. E agora no mês de dezembro tem esse balanço, né? Ai, como foi, né? Eu sobrevivi de que jeito, né? Aos cacos, né? Ou estou inteira, né? Então, como que é isso? É assim, né? É uma avaliação que eu acho que muitas pessoas estão se fazendo e fazendo uns dos outros, né? Quem aí ainda tá precisando de uma mão, quem ainda tá precisando de uma ajuda, de um apoio, né? Então a gente viu, assim, uma grande preocupação com quem mora sozinho, né? Que não ia, às vezes, poder ter essa troca, né? Esse alguém para dar a mão, ou mesmo a questão de ter alguém para ir no supermercado fazer sua compra, né? Então, nossa, coisas assim maravilhosas que eu vi de ação humana nesse tempo. Mas agora, né? Eu acho que tudo que a gente vivencia de uma maneira cumulativa tem um impacto, né, na nossa vida.
Que impacto está tendo isso agora, né, no mês de dezembro? Eu acho que todo mundo está muito esperançoso para que 2021, né, traga assim muitas coisas melhores, né? Perfeito, assim, né? Aquela coisa idealizada de, né, o ideal do que seria o melhor para mim, né? A gente planeja para a gente ter assim, né, uma referência mais alta, claro, né? Não vou, né, padronizar por baixo, né? Eu vou querer, né, o que é melhor, claro, isso é bom. Mas assim, a gente não pode ter uma utopia, né, uma ilusão de que as coisas vão ser perfeitas, senão a gente se frustra novamente, né? Então assim, a partir esse mês eu acho que ele traz muitas reflexões, esses sentimentos todos, né, que vêm, né, são bem esperados, né? São bem esperados e a questão é o que a gente vai fazer com isso agora, né? Então, esse estranhamento, esse alívio, né? Então, a questão de responsabilidade, o que a gente faz com tudo isso agora, né? Que lições nós aprendemos, né? E como nós vamos construir o próximo ano. E principalmente, né? Quem eu fui nesse período, tá? Se eu conseguir me olhar, para algumas pessoas foi muito difícil se olhar nesse período e tá sendo nesse mês também, né? A gente quer fugir desse exercício porque é difícil, né? Refletir sobre a gente mesmo, falar assim, onde eu posso, né, fazer mais, onde eu posso mudar algo, é difícil, eu sei, né? E a tomada de consciência, ela é só um primeiro passo, é um grande passo, mas é só o primeiro. Depois da tomada de consciência, preciso melhorar em tal coisa. A gente ainda tem toda uma progressão, um processo, né, de progressão no sentido que a gente quer alcançar. São mudanças comportamentais que a gente vai fazendo aos pouquinhos. Essas mudanças que vão gerar uma sensação de melhor bem-estar, né, de se sentir uma pessoa mais empoderada, uma pessoa com maior controle na sua vida, diminuir um pouco a ansiedade gerada por todas essas situações, né? Então, esse equilíbrio, né, que todo mundo quer sempre encontrar e todo mundo quer viver, assim, no equilíbrio, né, como se a gente tivesse uma linha reta, todo mundo quer ficar em cima daquela linha, assim, sem cair para nenhum lado, né, como se fosse uma acrobacia, né, ninguém quer cair para nenhum lado, mas na verdade, gente, a vida, né, são linhas tortas mesmo, né, então a gente precisa, algumas vezes a gente cai para um lado. Aí a gente olha qual que é a situação daquele lado, fala, não, agora, né, não tô pronta ainda para levantar, vou ficar mais um pouquinho aqui, daqui a pouco eu levanto, deixa meu joelho sarar, deixa essa dorzinha aqui na perna melhorar um pouco, aí eu levanto, né, e tudo bem, né, eu acho que nós não podemos focar nisso, a gente tem que focar em como a gente faz, né, em o que a gente quer pra gente, né, como temos feito essa busca, né, quem está do nosso lado, né, para nos apoiar nesse processo, né, isso é muito importante. Eu acho que assim, a minha posição de psicóloga, porque eu sou terapeuta, mas eu não sou só terapeuta, né, igual aquela história, eu não sou só professora, eu não sou só terapeuta, que o só, né, é só uma brincadeira que a gente faz, porque são muitas coisas, né, então você cuidar de um caso de alguém, acompanhar a pessoa, estudar aquele caso, né, é bastante trabalhoso, é algo que eu amo, mas é bastante trabalhoso. A questão de ser professora, estudar e estar sempre se atualizando, né, na terapia também, eu tenho que estar sempre atualizando, né, estudar, imagina, né, eu tenho que passar a informação mais atualizada possível, com a base de história, de como aquilo foi construído, enfim. Supervisionar outros psicólogos, né, orientar trabalho de conclusão de curso, orientar pessoas que estão construindo projetos para ingressar em programas de mestrado, né, participar do processo seletivo de programas de mestrado. Então, são muitas atividades que eu, como psicóloga, consigo desenvolver. Então, da minha posição, gente, nesses trabalhos que eu realizo, né, nesses serviços da psicologia que são possíveis de se realizar, eu sou muito privilegiada em estar aqui falando para vocês sobre sentimentos de final de ano. Porque imagina, né, o meu público é tão variado, né, e eu tenho contato com a literatura, estudos, e tenho tantas experiências diferentes, né, em relação a sentimentos, né, porque para cada serviço que eu presto, né, nessas diferentes áreas, os sentimentos são muitos e muito diversos, né, veja que são situações bastante diferentes, né, mas são todos seres humanos
querendo, assim, atravessar um processo, né? Isso é muito importante. E a gente tem essa demarcação cronológica, né? Dezembro encerra o ano, né? Então, dezembro eu tenho que estar com as contas do ano pagas, eu tenho que estar, né, terminar tal curso, entregar tal trabalho, entregar tal projeto, tem que estar em dia, né, com as minhas coisas também. Então, assim, se eu me inscrevi numa aula, né, numa aula de ginástica, por exemplo, ai, desde que eu me inscrevi, quantas vezes eu fui? Ai, eu preciso melhorar e procurar ir mais vezes, né? Ou então, nossa, não gostei, vou fazer um esporte, não gostei dessa aula de ginástica. Enfim, é um momento que muitas pessoas fazem isso, né? Então, essa troca de ano, ela representa uma divisão, né? Até assim no mercado, né? No mercado que eu digo de serviços, de comércio, né? As pessoas demarcam assim, ó, terminou dezembro, vai começar janeiro, o que você vai fazer, né? A partir de agora. Então por isso que a gente, né? Tem tantos sentimentos aí, a flor da pele, porque a gente faz aquela revisão, né? Da gente mesmo, se olha, né? Faz esse exercício e se compromete com algumas coisas, né? Então, mas gente, o maior compromisso que a gente tem que fazer nesse momento é com a gente mesmo. Uma coisa que eu sempre falo para os pais, né, de crianças que vêm buscar minha consultoria, minha orientação, né, parental, que está dentro do serviço de terapia que eu faço, né, essa orientação parental, e eu sempre falo para os pais, né, vocês são as pessoas que melhor conhecem seus filhos. Eu conheço as teorias de psicologia, eu tenho experiência com diferentes crianças, diferentes pais, né? Mas vocês são quem melhor conhece seus filhos. Então, assim, eu dou as minhas orientações, né, de forma bastante humilde, né, sabendo que quem é o the boss ali, quem que é o chefe ali da situação, né? Muitas mães, geralmente, são, né, o chefe da situação, a chefe da situação, né, que compreendem seus filhos melhor do que ninguém. Muitos pais também, às vezes são avós, enfim, né? E eu acho que na nossa própria vida isso também deve acontecer. Olha só quem entrou agora, um beijo pra você, Carol. Então, assim, ó, aí eu acabei de falar, né, de orientação de pais, apareceu alguém que tem um filho maravilhoso aí na live agora, né, um filho lindo, né? Então, assim, quando os pais, né, eu falo, vocês são quem melhor conhece seus filhos, e, gente, a gente se conhece bem, a gente tem um bom conhecimento de si, mas às vezes a gente não tem, né, que eu, enquanto psicóloga, terapeuta, acabo fazendo, né, dando aquela, assim, remodelada em como você tá olhando para as coisas, né, aquela remodelada, né, aquele ajuste, vamos dizer assim, né, como se eu fosse o oftalmo, o oculista, né, vou colocar aquela lente para você olhar direitinho para onde você está olhando, né? Então, se você está olhando para o seu filho, né, por exemplo, né, e você sabe, né, que ele faz uma determinada birra, né? Mas toda vez que ele faz aquela birra, você também fica sem graça na frente dos outros, mas você dá risada, né? Seu filho aprendeu que ele vai fazer a mamãe sorrir, né? Então, assim, gente, tô dando um exemplo assim, meio que clássico, mas meio que bobo também, né? Não que precisa servir para todo mundo, mas é isso, né? Então, às vezes a gente se olha também, a gente fala assim, nossa, ó, eu toda vez, né, que eu tô assim, que alguém me pede alguma coisa, eu nunca falo não, porque, nossa, imagina se eu falar não, a pessoa vai ficar chateada comigo, tal. Eu começo a projetar um monte de coisa que eu nem sei se realmente vai acontecer. Não sei se a pessoa vai ficar chateada comigo, eu não sei se... Desculpa, a gente bati meu anel que fez maior barulhão. Eu não sei se essas coisas vão acontecer. Então, em alguns momentos eu vou precisar falar não, né? Porque eu preciso delimitar para os outros também até onde eu consigo ir naquela relação, né, com os outros. Isso é super importante. Mas aí, para isso, eu tenho que reconhecer que o medo é meu, né? Então, que eu preciso ter coragem para enfrentar, né? Olhar para mim de verdade. Então, o meu trabalho eu ajusto a lente da pessoa para ela ver que ela não tá se sentindo confortável com aquilo. Ela tá fazendo por uma obrigação de ser benquista, querida, bem vista, né? Pelos outros. E
quando a nossa métrica aí são os outros, as coisas se tornam muito complicadas. É claro que assim, a gente vive numa sociedade, a gente tem aquele grupo mais próximo, as pessoas que a gente ama, a gente quer continuar se dando bem com esses. E lógico, né? Principalmente são pessoas que nos fazem bem, né? Ninguém aqui quer relacionamento tóxico pra ninguém, seja com família, seja com companheiro, namorado, marido, enfim, esposa, ninguém quer relacionamento tóxico. Mas nas relações, né, até de trabalho, nas relações trabalhistas também é assim, né? A gente precisa às vezes delimitar algumas coisas pra gente continuar tendo uma relação gostosa com as pessoas, senão começa a ficar muito aversivo quando a gente começa a se pautar em obrigações, né? E isso aí ninguém quer, né, gente? Olha, daqui a pouco, né, já são 6h35, daqui a pouco eu vou encerrar essa live sobre sentimentos de final de ano. Então, assim, se alguém quiser, né, deixar aí alguma mensagem, tô aberta para receber isso, né? Às vezes as pessoas entram, né? Eu não sei o que evocou em vocês esse tema, esse título, né? O que vocês esperavam ouvir a respeito disso. Eu queria fazer uma coisa mais informal, né? Mais descontraída, para não ficar maçante, para não ficar chato para quem assiste, né? Porque assim. É uma grande tendência minha às vezes também, né? Como eu estudo muito e tal, às vezes eu quero explicar as coisas, né? De acordo com as teorias e tal, né? Eu tenho até muitos vídeos no YouTube que eu tô explicando muitas coisas assim. Mas às vezes não é isso que as pessoas querem numa live, né? Elas querem algo mais relax, né? Então eu tô tentando fazer isso. Mas se tiver alguma coisa aqui que não tá sendo atendida, vocês me falam. Mas assim, enquanto vocês pensam aí, né? E me mandam um feedback, eu realmente, né, eu fui tocada, assim, né, já no final do mês de novembro, vendo que dezembro se aproximava, pela minha reação ao que eu estava vendo das pessoas, né, então, o que a gente tem observado, né, é que o mês de dezembro, todos os anos, né, ele traz essa questão mais emotiva, né, de muitas pessoas, né. Eu acho que a gente tem essa relação aí com encerramentos, né, um pouco ainda... como que eu posso qualificar isso, né? Um pouco difícil ainda, né? A gente tem uma dificuldade muitas vezes com encerramentos, né? Então essas emoções elas surgem mesmo, esses sentimentos, né? São muito juntos e complexos, né? Mas é óbvio que esse dezembro, né, eu até chamei de edição especial 2020. Gente, é edição especial 2020, que dezembro diferente para nós, né? Então, outras coisas estão sendo carregadas junto, né, com esse mês de dezembro especificamente. Então, todas aquelas pessoas, né, que sempre, eu sou emotiva em dezembro, né? Gente, imagina agora. Agora, esse dezembro de 2020, né, ele é mais emotivo ainda para muitas pessoas, né? E tudo bem, eu acho que a questão aqui é assim, né? Primeiro é você procurar limpar suas lentes, né? Então, se olhar de uma maneira mais realista, né? Sem medo de enfrentar isso, né? Que eu sei que as pessoas às vezes têm medo. Pra que eu vou mexer com isso? Vou ficar chateado, tal. A questão não é ficar chateado. A questão é a gente ter consciência de como a gente se sente, né? Para que a gente entenda, né? Que aspectos do mês que nos causam aquilo, né? Porque o mês em si é neutro, né, gente? O mês em si não causa nada. Mas quais aspectos do mês que causam alguma coisa em nós, né? E essa é uma valiosa reflexão que a gente deve saber fazer. Porque daí, a partir dessa reflexão, que aspectos do mês de dezembro traz sentimentos para mim, em especial esse mês de dezembro de 2020 está trazendo para mim, para que eu possa saber, então, com que monstrinho ou com que florzinha que eu tô lidando, né? Se for uma coisa ruim ou uma coisa boa, com que eu tô lidando, né? O que eu preciso enfrentar, né? Às vezes as pessoas pensam que elas não têm condições. Algumas vezes a gente precisa de uma ajudinha mesmo, desenvolver alguns repertórios comportamentais para ajudar as pessoas a enfrentar as situações.
Mas outras vezes está adormecido esse repertório. A pessoa tem, mas ela não exercita, ela não põe em prática, né? Por medo ou por não querer mexer com aquilo que está quieto, que de alguma forma ela está contornando. A vida toda, às vezes, sabe, gente? Às vezes a vida toda a pessoa fica contornando as situações e acha que está dando certo, porque não está ficando pior do que já é, né? Ou tá cômodo, né? E às vezes a gente precisa dar aquela requebrada, aquela revestida e falar, não, agora eu vou tentar algo diferente, pode ser que eu caia, que o tombo seja grande, mas é a única forma de eu saber o que pode vir a acontecer, que sentimento isso vai me trazer, né? E muitas vezes, ó, de falar de verdade pra vocês, muitas vezes as pessoas têm experiências ótimas fazendo isso. Pode ver, quem muda de vida assim drasticamente, muitas pessoas têm relatos maravilhosos, falando assim, nossa, agora eu me libertei, eu vi o que eu podia fazer, eu não sabia que eu podia tanto. Nossa, é muito bom a gente saber desses relatos. Olha só, mais aqui uma participação da Flávia, né, na nossa conversa. Então vamos lá, vou ler. Para nós, o mês de dezembro nunca foi bom por conta das perdas que tivemos e sempre viajamos para distrair e não pensar. E esse ano, por conta da pandemia, não podemos, né, não podemos ficar assim, né? Então, as perdas, gente, é engraçado, né? Na minha família também teve perdas no mês de dezembro, né? E eu lembro que quando aconteceu foi muito marcante, né? Bem, gente, é uma loteria, né? A gente nunca sabe assim, né? Ou não dá pra gente planejar com muita antecedência quando as perdas virão, porque perda durante a vida a gente sempre vai ter, né? Por isso que a gente tem que aproveitar, né, cada momento que a gente tá com as pessoas, né, aproveitar ao máximo tudo que a gente puder das situações, porque a gente não sabe muitas vezes, né, o que pode vir no dia de amanhã. Sem, assim, muita ansiedade também, né? Aquela coisa assim de aproveite com moderação, né? Mas não deixe para amanhã muitas coisas que a gente pode fazer hoje. E eu tenho visto, né, assim, eu já ouvi muitos relatos, né, como esse, né, das perdas em mês de dezembro, né? E aí o que acontece? O mês fica associado a esses estímulos aversivos, né? E aí os sentimentos ruins, né, eles vêm junto, porque quando a gente tem perdas, né, a gente pode ficar triste, a gente pode ficar chateado, a gente pode se sentir impotente, né? E aí esses sentimentos, eles acabam ficando associados. Aí todos os anos, quando chega aquele mês, os sentimentos vêm junto por causa das coisas que aconteceram, né, no nosso passado, naquele mês. E aí, né, então essas estratégias, né, viajar para distrair, não pensar, né, é uma das estratégias que as pessoas usam, né, em muitas situações, em situações de perda também, né. E aí a gente junta que o mês de dezembro já é um mês que as pessoas, muitas pessoas conseguem tirar uma folguinha, né, fazer uma viagem, né, e aí isso vira, né, uma forma de lidar com aquilo. Realmente é muito comum isso, né. Aí, pelo que eu entendi, que por conta da pandemia não vai dar para fazer a mesma coisa. É isso que eu entendi, Flávia. E aí, assim, que isso significa, né? Que vai ser um momento de descoberta. Então, assim, que coisas a gente consegue fazer se a gente não conseguir viajar para se distrair, para não pensar nas coisas ruins que a gente já vivenciou nos outros meses de dezembro, né? Que coisas a gente pode fazer, né? Então, assim, com certeza, né, há aí muitas habilidades, muitas estratégias que vocês podem, né, experimentar dessa vez, né? Então, aquele recurso que vocês tinham anteriormente não está acessível esse ano, né, por causa da pandemia. Então, vamos reinventar. Que outras coisas a gente pode fazer? É isso, temos que descobrir, isso mesmo, né? Vamos descobrir. E isso, gente, assim, vale, assim, é interessante, né, que com antecedência, tentar planejar, pensar em conjunto, a gente não precisa fazer as coisas sozinho, vamos pensar em conjunto,
né? As pessoas que a gente gosta, que estão ao nosso redor, né? Às vezes a gente não quer falar algumas coisas para elas, para não magoá-las, não chateá-las, não preocupá-las, né? Então, assim, eu vejo entre famílias, por exemplo, não vou falar tal coisa para minha mãe, não vou falar tal coisa para o meu filho, né? Para não deixar a pessoa preocupada, né? Mas aí, né, é engraçado que a gente percebe que tem alguma coisinha. Sabe aquela história, né, da moça que dormiu em cima de um monte de colchão e no último lá tinha uma ervilha e ela sentiu, ela foi sensível a isso, né? Então, quando a gente tem intimidade, quando a gente conhece alguém, né, a gente tem sensibilidade, a gente percebe as coisas, né? Então, às vezes o não dito, ele está sendo mostrado de alguma forma, mesmo que a gente não saiba identificar com certeza o que é, tá? Então, assim, eu sei que é muito difícil, mas é uma coisa que eu sempre, né, valorizo e até em alguns momentos, né, instruo, oriento as pessoas, é que se converse, né? Então, olha, tá chegando aquele momento que esse ano vai ser diferente. Tipo, eu vou pegar o exemplo da Flávia, né? Esse ano a gente não vai viajar. O que a gente pode fazer para ser um dezembro melhor, né? Pra gente não ficar pensando tanto nas coisas ruins que já aconteceram, né? Nas perdas, e a gente poder, a partir de agora, associar o mês de dezembro a momentos melhores. E já vou até partir aqui, tá? Já vou dar uma solução, né? Relembrar todas essas viagens maravilhosas que vocês fizeram e que serviram para vocês se distraírem, não pensarem, retomar tudo que vocês fizeram. Olha, tudo que vocês viveram, né, nesses momentos que foram melhores, né? Então, esse pode ser um princípio aí, um pontapé, né? Só para tentar, assim, né, deixar, né, uma sugestão de um exercício que dá para começar a fazer, né? Não sei você, Flávia, mas eu adoro ver fotos, né, de viagens que eu já fiz, relembrar, né? Aí, às vezes, lembro, nossa, olha, tinha essa calça que eu adorava, eu parei de usar ela só quando ela rasgou, que eu adorava, eu não tirava ela, todas as fotos tô com ela, né? E a gente vê um monte de coisa, né, que a gente passou, algum lugar que a gente esteve e fala assim, nossa, olha esse lugar, como era lindo, gostoso, tava frio, tava calor, comi tal coisa, né? E a gente traz, né, associa a outras coisas que são boas, a outras coisas que nos dão força, né? Porque a questão, gente, nesse momento é a gente focar, né, em todas as nossas conquistas, né? Então, mesmo que seja assim um ano que não foi como a gente programou, não foi como a gente esperou, a gente teve perda de muitos reforçadores, muitas coisas boas, gostosas que a gente vivia, ou coisas que estavam na nossa rotina que já tinha ali um encaminhamento, né? A gente teve que mudar e isso incomoda, né? Fora, é claro, nem vou comentar aqui daquelas pessoas que realmente, né, tiveram entes queridos que se foram em função da Covid, né? Então, e isso eu acho que foi o pior que podia ter acontecido com muitos, né? Mas teve pessoas que perderam negócios, teve pessoas que perderam seus empregos, tiveram pessoas que tiveram perdas que foram marcantes esse ano, né? Mas eu acho que, apesar disso, né, a gente tem que usar essas experiências, né, como aprendizado no seguinte sentido, né? Como que eu fiz para sobreviver até aqui? O que mais que eu posso fazer? Né? Que coisas que eu tentei que eu posso continuar tentando? Né? E que coisas que eu consegui? Né? Então, assim, tem dias que para muitas pessoas levantar na hora que o despertador toca, né? Não ficar apertando para tocar várias vezes de novo, né? Então, acordar na hora que o despertador toca, levantar da cama. Tomar um banho já é assim, já ganhou o dia. Eu consegui cumprir duas coisas difíceis pra mim. Levantar naquele horário que eu queria dormir mais 5 minutos e já tomei o banho, que é uma coisa que eu preciso fazer, tá? Então, assim, tô pronta pro dia, né? E para outras pessoas, são outras coisas que são mais importantes. Eu preciso fazer aquela atividade que a escola mandou com meu filho. Isso é muito custoso para muitas pessoas, né? Que atividade chata, meu filho não quer, meu filho quer fazer outra coisa, né? Então, assim, para cada um, né,
tiveram pequenos desafios no seu dia a dia que foram vencidos. Eu acho que a gente precisa se ajudar também, né? E se cuidar no sentido de olhar assim para tudo que conseguiu, para tudo que conquistou. A conquista é conseguir vencer, né, essas pequenas coisas que são difíceis para mim no dia a dia, que não são tão legais para mim no dia a dia, outras coisas que são média e outras coisas que são muito significativas, né? Então, olhar para essas coisas porque é preciso que a gente aprenda a se reforçar também, né? A encontrar esse valor que a gente tem pra gente mesmo, sem precisar o tempo todo, assim, das outras pessoas olhando isso pra gente. Então, esse exercício é super importante, tá, gente? Então, assim, a Flávia também ama rever fotos, é muito bom, né? Então, assim, gente, obrigada por estarem aqui. Eu vou encerrar agora, porque hoje eu ainda preciso fazer atendimento, tem outras coisas para fazer, mas assim, queria, né, fazer essa conversa, né? Eu acho que é tão importante a gente entrar em contato, né, com tudo isso, né, com todos esses sentimentos, essas emoções, e assim, o mês de dezembro é um mês muito marcante, né? Em 2020 eu acho que mais marcante ainda, tem todo um diferencial. E por isso é importante a gente saber que a gente tem uns aos outros para falar sobre isso, né? E para extravasar um pouco tudo que a gente está carregando, tudo que está dentro de nós nesse momento e saber que há esperança, né? Então, sempre, né, os sentimentos podem ser melhores, né? E para quem está se sentindo super bem, né, tentar manter isso ao longo do ano, né? Associando aí as coisas que você gosta desse mês de dezembro a outras épocas do ano, né? Para esse sentimento de bem-estar continuar sempre com você, né? Ah, que bom! Ó, até o gato tá assistindo, então. E a Lena, minha amiga maravilhosa também, né? Então, eu tô super feliz de ter tido aqui essa audiência tão maravilhosa, né? E vou deixar aqui gravado para quem quiser ver um pouquinho depois de tudo que vocês trouxeram para mim e tudo que a gente pôde conversar. Tá bom, gente? Então, ó, beijo, um lindo, né? Uma linda noite para vocês e que assim, que dezembro possa sempre, né? Vai significar muitos sentimentos, vai trazer muitos sentimentos, mas que você possa, com o passar do tempo, ir associando a cada vez mais sentimentos melhores e de aprendizado, tá? Nem sempre tudo é ótimo, tá? Mas nem tudo de ruim, né? A gente deve descartar, tá? Então, assim, eu sei que dá vontade de pular o ano de 2020, né? Mas eu acho que todo mundo aqui aprendeu muitas coisas esse ano. E vamos valorizar tudo que a gente aprendeu, todas essas habilidades novas que a gente conquistou, né? E principalmente o valor que a gente está dando agora para as coisas simples que antes a gente fazia com mais tranquilidade, mais naturalidade, que agora a gente tem que pensar para fazer, né? Só essa valorização que a gente passou a fazer, eu acho que já é um ganho para todos nós. Então vamos se apegar a isso para nos fortalecer, tá? E que os sentimentos então possam ser bons nesse sentido, tá bom? Beijos, gente. Obrigada. Até mais.